Olá, que tal? Salve, salve, simpatia. Boa noite, estimados da comunidade. Eu sou Cacau Menezes e estou na minha noite preferida. Antes de estrear o Conexão ND, era a noite do vinhozinho no Empório. Hoje é a noite da nossa entrevista, batendo papo com a nossa gente, sabendo das nossas coisas e cumprindo com a minha obrigação semanal, que é estar aqui com vocês na noite de hoje, quinta-feira, véspera da sexta, que é o famoso dia D. Quero que o meu convidado se apresente. Felipe Gendiroba, presidente da Intercultural, tem 43 anos de idade? 42, faço 43 agora, dia 7. Ah, é? Aumentar um já reage assim dessa forma? Tu imagine eu, hein? Quando ele fica aumentando um na minha idade. Eu disse, porra, não pode. E é presidente da Intercultural, uma empresa que é muito famosa aqui, entre os jovens principalmente, que é a empresa que leva os nossos estudantes para o exterior, tomar gosto da coisa boa, fazer a cabeça, conhecer o mundo, aprender a se virar sozinho, estudar e muito provavelmente já voltar com um emprego na cabeça, com alguma coisa definida para um futuro de sucesso. Acontece que, desde a pandemia, estudar, fazer intercâmbio, virou uma coisa ruim, né, cara? Virou uma empreitada, né, Cacau? Um pouquinho diferente do que era antes. Não que seja uma coisa ruim, mas com algumas nuances diferentes do que a gente tinha no passado, com certeza. Eu diria assim, o que ficou ruim, por exemplo, para ti e para os estudantes? Antes que tu faça, eu aqui costumo pedir para o convidado se apresentar. Sim. Eu sou Felipe, tá? Eu estudei aqui, nasci aqui. Quer se apresentar, então, antes de Me apresento, claro. responder? Bom, eu sou Felipe, sou aqui manezinho, natural de Florianópolis, né? Família bem tradicional. A Intercultural, que é a nossa empresa, tem 25 anos, foi começada pelos meus pais, eu me formei em administração e aí, quando estava saindo da faculdade, comecei a assumir os negócios. Já fiz intercâmbio também várias vezes, é uma das minhas paixões, intercâmbio e viagem, né? Viagem, acho que tua também, né, Cacau? Quem gosta de se melhorar, gosta de viajar, gosta de conhecer lugares novos, culturas novas, então isso é uma das nossas paixões. E estou sempre ligado aí no que o jovem gosta também, porque é o nosso mercado, né? O que a gente tenta abordar. E aí, assim, a gente foi pego de surpresa como todo mundo, né? Como todos os segmentos, mas claro que acho que o setor de eventos, principalmente o de turismo, foram os dois mais afetados. E a gente vem passando por uma série de momentos diferentes, desde o primeiro momento que a gente não sabia o que estava acontecendo, até quando estourou aí a pandemia no Brasil, que acho que foi em março, começou a fechar um monte de países, eu estava viajando, estava a trabalho e tive que voltar meio às pressas, fiquei com medo até de não conseguir voltar. Então, por aí a gente já pensou, olha, vai fechar tudo, mas daqui a pouco o negócio melhora. Daqui a pouco era 2 meses. E esse daqui a pouco foi passando, e a gente pensou, não, segundo semestre acho que vai estar um pouco melhor, né? Então, em agosto, setembro vai estar um pouco melhor. E nada, e aí chega a tal da vacina, e agora vai vacinar todo mundo. Então, a gente está sempre nessa expectativa, mas sem ter certeza exatamente de quando a gente vai conseguir superar isso. E dentro desse cenário, acho que é mais difícil fazer um planejamento, né? Tanto para a empresa quanto o intercambista mesmo fazer o seu planejamento de viagem, porque as coisas mudam, né? Eu tenho casos de clientes que estavam matriculados para fazer curso num país, cancelaram porque o país fechou, mudaram para fazer em outro país, esse outro país também fechou, assim, 2 dias antes do embarque dessa pessoa, por exemplo. Então, aí a gente foi tendo que fazer todo o ajuste desse planejamento. E aí, nesse momento, é que eu acho que é interessante ter o apoio do agente de viagem de intercâmbio, porque fazer isso tudo sozinho realmente é bem complicado. Ô, Felipe, você falou nos seus pais, que eram os donos da agência, tem que dizer quem são, né? Porque eu acho que o teu pai era bem mais conhecido do que tu. Ah, com certeza. Meu pai é o Dirceuzinho. Dirceu Gendiroba, gente. Gendiroba, E minha mãe é Rosana Richter Mussi Gendiroba, né? Então, 2 famílias bem conhecidas aqui. Acho que meu pai mais teu contemporâneo, né, Cacau, o pai e a mãe. Seu pai é vivo, tá vivo, né? O pai é vivo ainda, sim. Meu avô, que tinha o mesmo nome também, que já é falecido. Mas meu pai foi um dos primeiros intercambistas, vamos dizer assim, de Florianópolis. Lá atrás, nos anos
final dos anos 60, eu acho, ele foi fazer intercâmbio high school nos Estados Unidos e voltou com essa paixão. E aí que ele começou a trabalhar com isso, né? Não era uma empresa dele ainda, mas era uma empresa sem fins lucrativos, né? E aí depois que ele saiu dessa empresa, ele trabalhou em outras coisas, foi empreendedor sempre, e depois fundou a Intercultural, isso em 95. Então a gente fez ano passado 25 anos, né? A gente queria fazer uma baita festa porque boa parte da cidade já passou aí pelas nossas mãos, né? Para fazer, seja Disney ou intercâmbio, Work Experience, e a gente não conseguiu em função da pandemia, como todo mundo sabe. Mas estamos aí vivo e firme e forte. Ô Felipe, vamos voltar ao início da pandemia. Porque falar de intercâmbio todo mundo já sabe qual é a situação. A minha ideia mesmo foi discutir e mostrar esse momento que afeta o mundo inteiro. A Inglaterra agora, o Boris Johnson acabou de anteontem falou em rede de televisão, vai voltar, acredita que volta em junho, o fim do lockdown, mas até lá tem restrições e essas frescuras todas. A minha filha estava fazendo o intercâmbio em Santa Bárbara, na Califórnia, a menor, sim, e teve que voltar às pressas, fecharam o colégio, mandaram todo mundo embora nos Estados Unidos. Isso foi no mundo inteiro, todo estudante que de fora no país teve que voltar para casa? Não foram todos, mas acho que a maioria até por segurança resolveu voltar, porque quando começaram os lockdowns, e não são os lockdowns, os fechamentos de fronteira mesmo para estrangeiros, não se sabia, né? A gente não sabia se o aeroporto ia fechar, se só ia ter voo daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, era uma coisa muito incerta. Então, para não ficar nessa incerteza, muitos optaram por retornar antecipadamente, né? A gente teve bastante casos também. Teve gente que tentou voltar de alguns países e não conseguiu. A Argentina, por exemplo, fechou as fronteiras, inclusive para argentinos, não tinha voo dos Estados Unidos para lá. Eu sei porque eu tenho colegas de profissão que a gente mantém contato. Então, teve um monte de argentino que ficou nos Estados Unidos esperando para que reabrisse. Depois, um certo tempo, reabriu, porque era tudo muito, meio que ninguém sabia de nada. Pólvora, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. E está meio assim ainda, né? Ainda está um pouco assim, acho que a gente já sabe um pouco mais, mas muita incerteza ainda, né? Não teve nenhum dos teus intercambistas que faleceu, que pegou, que sofreu? Não, Cacau, que pegou sim, que teve que fazer quarentena, esperar sim, mas graças a Deus que tenha falecido em função da Covid, pelo menos durante o intercâmbio, não. Obviamente eu não tenho como saber de todos depois que retornam. E os que ficaram lá, ficaram estudando? Ficaram estudando. Os colégios não fecharam? Alguns colégios fecharam, mas tinham daí aulas à distância. Aconteceu assim, acho que as primeiras 2 semanas os colégios fecharam e não tinha ainda um plano B, não tinha ainda ensino à distância, nada. Depois retornaram, daí alguns alunos permaneceram nas aulas à distância, né, computador, internet, e depois de um certo tempo voltaram, diferente daqui, né, que aqui acho que a gente passou por um ano aí, para quem tem filho em idade escolar, bem complicado, assim, porque a escola foi deixada de lado, a minha opinião, né? Eu respeito quem acha que deveria ter ficado em casa mesmo, mas a minha opinião é que o primeiro do serviço que deveria retornar é a escola, pô. Então, inclusive aqui de crianças? Também. Inclusive, a questão da vacinação também, eu não vejo uma priorização dos professores, por exemplo, para que não haja nenhum percalço nesse momento, mas é uma outra questão. E lá fora, não. Lá fora, sempre o primeiro estabelecimento comercial, vamos dizer assim, que foi reaberto, que tentou se reabrir, foram as escolas, né? Em detrimento de qualquer outra coisa, de comércio, de bares, de restaurantes. A prioridade deles sempre, na maioria dos países, pelo menos desenvolvidos, era reabrir as escolas. Então, a gente teve casos de alunos que ficaram em casa durante algum tempo, nos seus alojamentos, depois fizeram umas 2 ou 3 semanas de aulas online e depois retornaram para as aulas, claro, com restrições, com medidas de precaução, mas voltaram, né? Ô, Felipe, tu tens alunos aí em vários países, claro, né? Onde é que o quadro foi pior? Onde o quadro foi pior, tu estás me dizendo em termos de fechamento mesmo, assim? De fechamento, de falta de competência para tratar do caso, e onde você teve que se incomodar mais e trazer mais gente para cá? Eu acho que Estados Unidos? Não, os Estados Unidos foi difícil pela falta, eu acho, de informações precisas, assim, e como lá cada estado tem as suas regras, né? Cada estado é um pouco independente, então era difícil de ter uma informação uniforme. Então esse era um dos casos.
Mas, por exemplo, a Austrália e Nova Zelândia estão fechadas até hoje para estrangeiros. Então, eram destinos bastante procurados que a gente hoje não consegue nem planejar quando que a gente vai poder mandar de novo. Mas tiveram que voltar de lá, esses? Alguns sim, mas também mais por opção. Tá? Nenhum aluno foi... Muitos foram recomendados a voltar, as escolas recomendavam volte para suas casas, a gente não sabe quando é que vai retornar à normalidade, mas ninguém foi mandado embora, assim, obrigado a ir embora, de nenhum país. E como é que está a situação no momento? Você já viu a luz no fim do túnel? A gente começa a ver a luz no fim do túnel, né? Acho que a esperança da vacina aí, apesar de também ter muita incerteza, mas é o que tem levado todo mundo a ter um pouquinho de esperança de retornar. Acredito eu que no segundo semestre de 2021 a gente começa a voltar a uma certa normalidade. Eu não posso dizer se todos os países vão estar na mesma, até porque eu acho que depende muito também da situação daqui. Esse ano ainda volta à normalidade? Não 100%, né, Cacau? Mas volta mais próximo do que era antes, com certeza. Tem estrangeiros aqui fazendo o caminho inverso? A gente nunca foi uma empresa muito forte no receptivo, né, de estrangeiros, mas tem sim, e até tem bem menos restrições para o estrangeiro entrar no Brasil hoje do que para o brasileiro entrar em outros países, com certeza. E já tem escola aberta? Já tem aluno seu daqui de Floripa estudando na sala de aula com o professor no quadro? Fora ou aqui? Fora. Tem sim. Tem alguns países, ó, por exemplo, o Dubai. A gente, apesar de não ser um país de língua inglesa, é um país muito internacionalizado. Hoje eles têm escolas abertas. Houve uma restrição agora de voos. Não tem voo direto mais da Emirates, né, do Brasil para Dubai, mas tu pode ir pela Europa. A África do Sul está aberta. Malta, que é um país, uma ilhazinha na Europa, ali no Mediterrâneo, também está aberta. O Canadá, com várias restrições, mas está aberto também. Mas o estudante que escolhe Dubai, o que ele está afim? Não, às vezes tem... Dubai é um polo hoje internacional muito respeitado em vários segmentos. É uma cidade sensacional. De negócios, mas também de estudo. Tem várias universidades europeias que têm sedes também em Dubai, porque tem muitos... como é que eu posso dizer, internacionalizado assim, a comunidade, né? Então, vem gente do mundo inteiro. Eles querem ter uma universidade em inglês, querem ter uma escola de medicina em inglês, querem ter uma escola de inglês para estrangeiros. Então, tem muito brasileiro, inclusive, trabalhando na Emirates, lá na companhia aérea. Tem também. Gaúchos, comandante, piloto. Quero da Varig, né? Também, tem muito isso. E assim, é um país que também permite ao estrangeiro que vai fazer intercâmbio trabalhar. Então, essa é uma das vantagens. Em algumas situações, dependendo do tempo que ele fica lá, o aluno pode, por exemplo, estudar inglês e trabalhar enquanto está lá. Então, ele consegue manter um pouco dos seus custos com o trabalho que ele faz lá. O que a gente tem visto, Cacau, é que está mudando bastante assim, o perfil, né? Tem muita gente buscando o intercâmbio até como uma via para imigrar. Tá? Então, não só para ir para lá se especializar ou melhorar o inglês e voltar. Muitos estão buscando nisso um caminho para poder ficar, seja para a vida toda, seja por um período da vida. Né? Então, cursos de mais longa duração, cursos universitários. A Alemanha é um país que hoje está muito aberta para estrangeiros, não agora nesse momento especificamente, mas de maneira geral, né, fora da pandemia, de receber alunos que podem trabalhar também, e as empresas alemãs contratam depois esses alunos que estão numa faculdade lá. Então, o mercado ele é muito dinâmico e o mundo está cada vez menor, né? A gente consegue chegar a lugares e trabalhar e viver em lugares diferentes com mais facilidade. Então, acho que é uma tendência irreversível, apesar da pandemia ter colocado um pouco aí de freio nisso, mas passando, e assim, acho que também tens esse bichinho aí no teu sangue, quem gosta de viajar e de conhecer, tá louco para sair. Então, quando o negócio der uma normalizada, vai ser um Deus nos acuda, vamos dizer assim. Eu estava te falando que uma semana antes de eu estrear aqui, no dia 23 de março do ano passado, eu ia para Nova York. Sim. Eu saí da NSC, peguei uns 20 dias para me desligar, me preparar e ia para Nova York. Mostrei passagem, tudo, eu e meu filho. Cara, um dia antes, fecharam tudo e eu monitorando lá. O Roberto Scafuro me passou uns telefones lá de uns amigos. Sim. Não, pode vir, aqui tá rolando tudo. Rapaz, do dia para a noite, aquilo lá se tornou no pior lugar do mundo para ir. É verdade. E hoje dizem que Nova York vai levar muito tempo para se recuperar pela bagunça que está lá, cara. As pessoas da cidade, as celebridades, as pessoas interessantes, desapareceram, correram, se mudaram até para a Europa. Sim. E virou uma bagunça. Polícia, saque, confusão.
Teve criminalidade. muitos restaurantes fechando, né? Muita coisa bem diferente, assim, então... assim, aí depende muito do gestor público de cada destino, né? Porque isso, cada um também escolhe o que acha que é melhor, mas muito sem saber, né, Cacau? Acho que esse é o problema também, não dá para culpar porque é muito difícil tomar decisão, né? Ô, Felipe, eu acho que aqui em Florianópolis tu é o cara que tem mais carimbo no passaporte, né? Não sei se eu sou o cara que tem mais, eu tenho bastante. Vive pelo mundo. Há quanto tempo tu não entra num avião, cara? Para viajar para fora faz tempo. Porra, isso aqui no Brasil faz menos, mas para viajar para fora, a última vez que eu fui, eu lembro até que acho que foi quando eu falei contigo, nessa tua viagem de Nova York, a primeira vez que a gente conversou, eu estava viajando, né? Eu estava no Colorado. Estava viajando, é. Estava no Colorado. E eu voltei, e assim, quando eu estava lá, eles começaram a fazer já drive-thru de teste de Covid. Porque em Denver, no Colorado, em Aspen, no Colorado, estava uma febre. Uma febre de Covid. Tava todo mundo com febre. E aí eu vim meio que corrido também. Eu falei, eu vou embora antes que feche, porque, pô, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho empresa, não posso ficar aqui. E fiquei com medo realmente de fechar. Vim embora, mas por mim ficava lá. E é isso, não pelo medo em si da doença, mas era mais pelo medo de ficar ilhado. Já pegou Covid? Já peguei. Para mim foi tranquilo, né? Para mim também. Mas a minha namorada pegou e ficou hospitalizada 4 dias. Que loucura, né? E gente jovem também, né? Jovem. E muita gente... Eu nunca vi morrer tanto amigo em Florianópolis, cara. Tanta gente conhecida. É verdade. É impressionante. Nós vamos bater na madeira aí, porque... Vamos bater? Vamos. Tem madeira aqui? Temos aqui, ó. Eu acho que eu não vou pegar mais. Eu tenho lido muito sobre isso. Sim. Eu não uso máscara. Tu também aqui. Primeiro que nós pegamos já. Segundo que nós estamos com distanciamento. Sim. E tu chegou de máscara e eu também. Aqui nessa empresa, em qualquer lugar, só entra de máscara. Sim. Né? Porque quem entrar sem máscara não é nem um infrator que é responsabilizado. É negligência do estabelecimento. Sim. E esse recebe o comunicado de que ele pode fechar, que ele só vai abrir com gel, álcool, com essa frescura toda aí. E aí... Mas acho que nessa situação a gente tem que pecar pelo excesso mais do que pela falta. Eu acho até que tem que ser solidário mesmo com todo mundo, sim, né? Claro. Vamos viver normal quando acabar isso aí, porque claro. Vai ficar ruim. A gente tem que pensar realmente nos outros, né? Nos mais velhos, principalmente. Todo mundo aqui tem, assim, parentes mais velhos, vós, tios, pais, mães. Enfim, a gente precisa também pensar neles, mas não dá para a gente parar a vida, né? Não dá para parar. E também é o seguinte, também não dá para segurar o jovem com responsabilidade, claro, mas não vamos comparar um cara de 60, 70 anos com um cara de 15, 20 anos, que a vida é outra, as vontades são outras, a energia é outra, o cara vai jogar um futebol, vai andar de bicicleta sem máscara, vai à praia. Sim. Aqui, porra, na Bahia eles botaram tapume na praia, rapaz. Que ignorância é isso? Sim. Porque a praia, a praia aglomera. Eu nunca vi aglomeração em praia. Eles têm medo do ônibus, a turma que vai de ônibus para a praia, que vai para um bar na praia. Mas na praia ali, o sol, vi médicos dizer que não tem problema nenhum. Eu acho que tem muita desinformação, né? Esse é o problema, porque realmente é uma doença nova que ninguém sabe como lidar e aí... Isso é no mundo inteiro, né? Porque a gente vê medidas desencontradas não só aqui no Brasil, a gente vê medidas desencontradas no mundo inteiro. Tem lugar que também fechou transporte público, fechou escola, fechou... Quer dizer, é meio sem lógica o negócio. Tem muita gente quebrando, né, Felipe? Bastante. Muita gente mesmo. O setor de eventos, então, vai todo pro pau. Como é que está o teu caso? Tu sentiu, tu tinha uma gordura... Alterou a tua maneira de viver, os teus negócios? Tu fechou temporariamente a tua empresa? Como é que tá? Com certeza. A gente fechou, sim, no começo, né? Quando a gente teve aquela primeira fase de lockdown, todo mundo... Não era lockdown, né? Mas, enfim, era uma série de restrições. Todo mundo trabalhando em casa. A gente teve que enxugar, a gente teve que demitir. A gente teve que utilizar aquele auxílio do governo, né? De redução de jornada e de salário. Para preservar o máximo que a gente podia, mas realmente o nosso segmento foi muito impactado. Quando falou de eventos também, o turismo foi praticamente a mesma coisa. E a gente chegou num nível de faturamento bem abaixo do que era a nossa... O que era esse bem abaixo? A gente chegou a faturar em alguns meses 10% do que a gente faturava antes. 90% de tombo? 90% de tombo.
em alguns meses. E aí é isso, né? A gente vai queimando caixa, vai vendendo carro? Vai administrando, vai fazendo o que pode, né? Vendesse alguma coisa? Não, graças a Deus não vendi nada, assim, mas também... Mas diminuiu em alguma... Fizesse alguma economia? Tudo, diminui tudo. O padrão de vida muda, né? A gente muda? Precisa, e não só por necessidade, mas também por obrigação, porque tu não sai mais tanto, não vai mais, né, em tantos restaurantes, fica em casa, tu acaba gastando mais no supermercado, mais menos com outras coisas, viagens, né? Então, tudo isso diminui. Mas a gente já voltou para um nível aí, em alguns meses, de chegar a 70%, mas na média eu posso dizer que a gente está nos 50% do que a gente faturava antes. Aí muitas pessoas perguntam, mas o que estás vendendo, né? Vai ter que explicar isso aí, cara. Que milagre é esse? Que mágica é essa? Não, então o que acontece, Cacau? Apesar de a gente ter tido muitas restrições... Vocês voltaram no meio da pandemia? A gente voltou no meio da pandemia. A gente está aberto, né? Não, eu disse, e voltaram a crescer, inclusive, não a crescer, diminuir, né, o preju. Diminuiu o preju, mas não a falou agora. Não, mas eu estou vendendo metade do que eu vendia antes da pandemia. É que assim, a Intercultural hoje ela tem 22 unidades, tá? No Brasil todo, não é só aqui em Florianópolis. A nossa matriz é aqui. A tua empresa tem 22? 22. Tu és o dono dessa Eu sou franqueador, né? É uma rede de franquias, então eu tenho vários parceiros no... E quem é franquia do Brasil? No Brasil inteiro. Tem São Paulo, tem no Paraná, tem no Rio Grande do Sul. Tu é de Santa Catarina? Eu sou daqui de Floripa. Só de Floripa? Eu sou de Floripa. Floripa garante bem? Tem muita gente daqui fora? Gente. Floripa é porque a gente se tornou referência também, então fica mais fácil, né? A gente é uma família conhecida e tem um histórico bom, então... mas aí a gente tem muita gente se planejando e nesse momento agora... Claro, todos os nossos parceiros, fornecedores, escolas, companhias aéreas, estão fazendo promoções que nunca fizeram antes. Então, também as pessoas estão querendo aproveitar esse momento, estão se planejando para viajar quando o negócio retomar. Estão fazendo promoção para quando retomar, para meses para frente. Agora não, né? Não, existem pessoas embarcando agora, mas muito poucas, né? Só porque tem poucos países também que estão abertos para receber brasileiros. Eles exigem o teste de Covid, o PCR? PCR. Depende, aí varia de país para país. Tem país que... Eu tenho caso de aluno, por exemplo, que foi para os Estados Unidos, porque brasileiro não pode ir direto para os Estados Unidos, mas ele, se fizer quarentena no México, 14 dias, ele pode ir. Então eu tenho aluno... Tijuana. Bom, aí cada um escolhe para onde vai. Né? Porque daí claro, é no lado de San Diego. O pessoal que vai para Califa, que é a juventude, gosta de ir para Califórnia, claro. Aí eles fazem a quarentena no México. Sim, então tem gente que está fazendo isso. San Diego. A gente está fazendo isso, fica no México. Outros países da América Central também permitem, né? Os Estados Unidos permite que o cara faça a quarentena. Malta, por exemplo, é uma ilha no Mediterrâneo que exige quarentena, mas aí as pessoas vão para a Turquia, por exemplo, iam para a Turquia quando estava aberta, agora fechou de novo. Então, assim, tem gente se virando. Canadá, dependendo da duração dos estudos, a pessoa já pode entrar, tem que fazer quarentena quando chegar lá, mas pode entrar. Então, assim, tem destinos abertos, tem várias restrições, tem a questão de obtenção de visto, às vezes está mais complicada pelo tempo que está levando. Está funcionando? Consulado americano, não. Mas o canadense está, só que assim, estão fazendo através de outros países, não no Brasil. Visto americano agora nem pensar. Não tem como tirar. Só para o filho do... filho do presidente. Aí é diplomático, né? Daí não é com a gente. Eu acho que o filho do Bolsonaro agora com Joe Biden lá, ele não consegue, não. Ô, Felipe, nós vamos fazer o nosso primeiro e único intervalo do programa. São 2 tempos. Terminamos o primeiro agora. Não sei nem quanto é que está o Flamengo. E daqui a pouco, já a gente volta para conversar sobre um assunto que interessa aos jovens e aos pais. Intercâmbio cultural. Como está a situação dos nossos estudantes fora do Brasil e dos empresários que trabalham com isso. Já voltamos. Voltamos com o Conexão ND. Estamos na quinta-feira, à noite de Cacau Menezes, que trocou o vinho pelo trabalho. Hoje conversando com o nosso Felipe Gendiroba, presidente da Intercultural, um cara super conhecido pelos jovens estudantes. Há 25 anos já, né, Felipe? 25 anos.
Que tu tá no comando. Não, eu tô há uns 17, 18 anos. 25 foi teu pai. Meu pai. Tá. Entre os franqueados da Intercultural no Brasil, qual é a posição da Intercultural de Florianópolis? Florianópolis hoje é a maior das nossas unidades. Até por ser nossa matriz, maior até do que São Paulo. A gente tem... Floripa, Floripa. Mas São Paulo é uma franquia bem legal também. A gente tem aqui em Floripa, a gente tem 3 unidades, né? Tem o Centro, tem a Trindade e tem São José, também no continente. Então, a gente tem um mercado bem fiel aqui, eu diria. Bem legal. Ô Felipe, quais são as principais dificuldades do teu segmento? Cacau, tem várias, né? Assim, obviamente, a dificuldade de vender nesse momento é a principal delas, mas eu vejo até mais pelo lado do cliente, né? Que é a insegurança e quando a gente fala de insegurança, estou falando de abre e fecha de países, de fronteiras, insegurança de saber se o seu voo vai sair no horário, se vai ser cancelado. A gente tem muito essa mudança de malha aérea agora. A questão de obtenção de visto, né? Tem países que estão... O Canadá, por exemplo, está com uma demora aí de 40 semanas para obtenção de visto. Só que, assim, eu acredito que a hora que as coisas começarem a engrenar, todos esses países vão fazer forças-tarefas para agilizar o processo, para voltar ao período normal que era antes, entendeu? Então, a gente lida muito com isso. Só que a nossa dificuldade acaba sendo que a gente pode também dar de facilidade para o passageiro, porque o passageiro sozinho, nessa situação, ele fica totalmente desorientado, né? Então, o cara compra uma passagem, chega no aeroporto, não sabe a informação sobre documentação que ele precisa, que teste que ele precisa, se o voo dele está no horário, se foi cancelado, o que ele precisa apresentar quando ele chega no país de destino. Então, a gente fornece essas informações todas para o passageiro. Isso que é a principal vantagem hoje de se contar com a gente. Eu acho que nesse momento os clientes acabam valorizando até mais, porque, claro, a gente sabe que viagem hoje é uma coisa que muita gente procura na internet, compra sozinho, mas quando tem problema também é mais difícil de resolver. E quando a gente está num momento assim que as pessoas passam a dar mais valor ao trabalho do agente, saber assim, olha, não, realmente, se eu tiver dificuldade, eu tenho com quem contar, eu tenho um apoio, eu consigo falar com alguém que vai me ajudar e não lá com um call center que eu vou ficar 3 horas tentando resolver e não vou resolver, entendeu? Então, acho que Como é que está o conceito do jovem brasileiro no exterior? Porque o Brasil, assim, você sabe, né? Viaja, tem gente que acha que o país não pode ser levado a sério, que o país é uma sacanagem, que o país é um país de gente mal educada. E o jovem que você manda para lá? Cacau, eu acho que tem os dois lados, tá? Eu acho que tem isso sim, até porque geralmente quando a gente viaja para fazer um intercâmbio, a gente vai para países de cultura mais fria, né? Não tem nenhum outro país para onde o brasileiro vá, talvez a Itália, talvez alguns países da África e tal, que tenham esse calor humano que a gente tem, a gente sabe que é diferente. Então, primeiro, acho que o brasileiro é mal visto em alguns momentos por causa disso, a diferença cultural, pura e simples. Não é que o brasileiro é ruim, que o brasileiro é mal, mas chega na Alemanha, né? Apesar do alemão ser festeiro também, mas chega o brasileiro com pagode e não sei o que, se junta, faz uma festa, é diferente do que eles fazem. Então, esse é um ponto. Aí eles já gostam, né? Daí se vê a caipirinha, já começa... Caipirinha, candomblé, futebol, Neymar... Aí eles passam a gostar. Mas a gente sabe que tem uma barreira, então esse é um ponto. E, claro, a gente sabe também que a gente tem um problema crônico, aí, sistêmico, eu diria, de educação da população de maneira geral. Então, tem gente que, não só de falta de educação, mas do jeitinho brasileiro, que tem o lado bom, que é o improviso, a gente consegue se livrar de situações difíceis, mas tem o lado ruim, tem aquele que usa o jeitinho para o lado ruim. E aí, às vezes, uma maçã podre, né, estraga para os outros também. Mas eu acho que o nosso jovem que vai fazer intercâmbio, ele é diferente, ele é diferenciado, ele já sai daqui com uma bagagem, geralmente já está numa universidade, já tem uma cultura diferente. Assim. O jovem que vai fazer intercâmbio, o brasileiro, ele é mais centrado, né? Mais educado, é mais família, ainda está dependendo do pai. Eu acho que tem de tudo, assim, né? Mas acho que sim, acho que o jovem traz mais um lado... O intercâmbio ele é uma troca, né? Então... Não é aquele surfista que vai para a Indonésia... Com a prancha recheada. Não. Não volta mais. Não, mas acho que realmente é uma troca, porque a gente leva um pouco da nossa alegria para lá e traz um pouco da seriedade deles para cá, né? Então, acho que quem já fez... Eu sei que, para mim, isso mudou muito. Quando eu fiz intercâmbio algumas vezes,
sempre que eu voltava acho que um pouco melhor, no sentido de respeitar melhor quem está do meu lado, de parar na faixa, entendeu? De não enfiar a mão na buzina na rua. Então tem um monte de coisas que tu... Pedir desculpa. Pedir desculpa, pedir por favor, né? Dar valor às coisas, que eu acho que às vezes o jovem daqui sai sem saber um pouco disso, talvez por não ser nem ensinado, mas ele vê lá e volta para cá pensando assim, pô, por que lá é assim, por que aqui não pode ser? Entendeu? Então acho que tem que ser coerente, porque o que vê de bom lá tem que trazer para cá. Não adianta Claro. lá tu botar o teu lixinho Exatamente. no lixo certo, no lugar certo, chega aqui, tu abre o vidro do carro e pá. Eu acho que esse é o principal papel do intercâmbio, né? Ensinar. Com certeza. Educar também. Educar, com certeza. Mas não educação de sala de aula. De sala de aula é importante, acadêmica é importante, mas é educar para a vida mesmo, educar... E vocês ficam monitorando todos eles o tempo todo? Todos eles o tempo todo não dá, né, Cacau? Não, assim aleatoriamente. Não, a gente tem... Ou age depois que aparece algum problema? Não, acho que depende do tipo de intercâmbio. Não dá para tratar um adulto que vai fazer um curso de inglês para executivos igual tu trata um adolescente que vai fazer um high school. Que é Isso aí tu faz também para adulto? Fazemos, sim, para tudo. Então, assim, ou alguém vai fazer uma faculdade fora, por exemplo, é diferente, o cara já está em outro momento da vida, ele tem que se virar. Né? O work experience é um intercâmbio de trabalho, ele está lá para trabalhar. Então, se o chefe der uma bronca nele, ele vem me ligar, pô, meu chefe deu uma bronca, amigão, é teu chefe. Para ir para aprender, vai tomar bronca do chefe, aí vai tomar bronca do chefe aqui. Né? Agora, pega um aluno de intercâmbio high school, que é o ensino médio, é diferente, tem supervisores de área, todo mês as escolas mandam relatório das notas dos alunos, os pais daqui ficam sabendo, se tem algum problema, a gente é chamado também. Ô Felipe, os estudantes, eles ficam em casas particulares, de famílias, e tem também os que ficam no próprio colégio, na universidade? Esses de high school ou de universidade tem as duas situações. Tem aqueles que ficam em homestay, que a gente chama, que são as casas de família, e tem aqueles que ficam em residenciais estudantis. Eu preferia... Residencial estudantil? Daí é de perfil, mas tem pais que preferem que fique com uma família. Tem pais que querem que os seus filhos fiquem com uma família. Tem pais que querem que o filho fique no internato, vamos dizer assim. É isso que tem mania do filho, né? Fica na família. No colégio é sujeira. Aí depende muito de perfil mesmo, Cacau. Tem nem que vai pra sacanagem, né? Que vai, não digo assim, na sacanagem, na boa sacanagem. Que não vai para estudar, vai para brincar, vai para passear, tem, cara. Tem. Ele quer conhecer, ele quer aprender a falar, mas estudar assim, que é bom. Não, mas eu vou te dizer uma coisa, até esse cara que não quer estudar, sentar a bunda na cadeira, vamos dizer assim, para estudar, ele aprende muito, cara, aprende para a vida. Se tu não tivesse viajado, quantas vezes viajou, tu não teria deixado de aprender um monte de coisa? O que eu aprendi lá? Não falo inglês, não falo nada. Não, mas não falas inglês, mas não aprendeste. Eu aprendi vendo. Exatamente. E aprendi outra coisa, quem tem boca vai a Roma. É isso, cara. Então o nosso jovem aqui de classe média alta, ele é muito mimado. Não mimado de ser mal educado, mimado no bom sentido, assim que eu digo, a mãe cuida muito, o pai cuida muito, a gente dá tudo para os filhos, né? Muitas vezes tem empregada doméstica que arruma a cama, lava a roupa, não sei o quê. O cara vai para lá, não tem isso. É muito difícil ter uma situação parecida com o que a gente tem aqui. Os meus filhos não acreditam que eu e a Elvira, a mãe deles, a gente ia sem falar uma palavra em inglês, sem GPS, que não existia isso, claro, tem mais essa. Sem celular, e saía de Paris, ia dormir na Dinamarca, na casa do Jair, de carro, recebendo geral nas divisas. Sim. Uma coisa terrível. Meu filho viaja comigo assim e diz, inviável, não dá para viajar. E agora ele disse, pai, tu não pode mais viajar sozinho. Eu tenho até vergonha de chegar fazer o check-in, cara, porque hoje mudou tudo. Tu não dá mais o teu passaporte, tu bota numa máquina, é tudo digital e tem que falar inglês mesmo. Tadinho, eu acho que eles ficaram com pena de mim. A minha vida foi sofrida, cara. Até no prazer da viagem foi sofrida. Cara, mas hoje tu dá valor a tudo isso, né? Eu acho que isso aí é o que... E as histórias legais também, vamos falar a real, os perrengues são histórias, geralmente, que tu guarda pra vida, né, cara? As dificuldades que eu tive, eu tirei dos meus filhos. Eu botei todos para falar inglês. Com 10 anos de idade, falam tudo, e botei todos eles para viajar também. Inclusive contigo, né? Sim. Manelzinho fosse lá buscar, né? Mas não vou falar nisso agora, não porque senão é sujeira. Deixa para outra hora. Ô, Felipe, quantas línguas tu fala? Cara, eu falo bem português, claro, inglês e espanhol. E enrolo um pouquinho italiano e francês, assim, entendo e não morro de fome, mas não sou fluente, não, nesses. A minha filha menor,
A Maria Cândida, essa que estava em Santa Bárbara, que teve que voltar, ela foi a primeira para Seattle. Ficou um ano inteiro escolhendo. Chegou lá, ficou 10 dias, se detestou. O pessoal ia para o lago, só fumava maconha. A gurizada, que ela era de menor, não queria aquilo. Aquela é bem careta, assim, séria. Voltou, cara. Tu acredita? Mas Tem gente que volta na metade do caminho? Mas é que tá diferente. Isso aqui é diferente também, Cacau. Vamos pensar assim, ó, meu pai fez intercâmbio, né? Em final dos anos 60, eu acho que início dos anos 70, não sei exatamente. Ele mandava uma carta escrita à mão para a mãe e para o pai dele. A carta levava 15 dias para chegar aqui. Hoje tu bota um WhatsApp, né? Ele fazia uma ligação por mês, porque era uma fortuna, mano, fazer a ligação. Hoje o celular liga de graça, né? Hoje o cara manda o WhatsApp, o cara já está ali online, entendeu? Então o intercâmbio mudou um pouco isso. E aí fica mais fácil o intercambista falar assim, não, estou gostando, pai. Aí o pai, mãe, não, então volta, filho. Né? E antigamente não era tão assim. Então acho que o papel do pai e da mãe também, às vezes, dá uma... O negócio é não ficar todo dia no contato, né? Também. Deixa lá, vai viver aquela vida lá. Exatamente. Porque o Manuel, algumas viagens que eu já fiz também com ele voltava porque a amiga, vai ter uma festa no P12 domingo. Tua namorada vai. Voltava. Porra! Cadê minha grana? Pra que foi então? É isso aí. Acontece isso, né? Acontece, mas assim, a gente tenta sempre dar essa orientação antes, né, cara? Preparar tanto o intercambista quanto os pais para o que ele vai enfrentar lá, para saber que não é na primeira ligação dizer, tô com saudade, quero voltar. Não, aguenta aí porque vai passar. E geralmente acontece depois o inverso. O cara, quando volta para cá, ele sente falta de lá. E que dá mesmo. Tem um amigo do Juca, amigo do Manuel, que foi com ele fazer esse intercâmbio em Los Angeles lá. Ficou na casa que o velho era alcoólatra. Todo dia chegava bêbado. Mas ele aguentou até o fim, cara. Mas aí também é uma situação meio extrema, né? Porque não precisa também se submeter a esse tipo de coisa, né, cara? Mas não tem volta por quê? Não, mas assim, eu não sei exatamente... Era um alcoólatra, mas não era agressivo. Entendi. Sabe? Não brigava com a mulher, não quebrava a casa. Sim, só chegava com um cheirinho diferente. Mas qual é o tipo, assim, de problema que costuma dar entre o intercambista e o anfitrião dele, a família que recebe? Assim, problemas de adaptação de maneira geral, né? Mas já aconteceu, vou te dar um exemplo, aconteceu já do aluno ser colocado numa família e durante o período que ele estava lá, a família se separar. Então aí tem uma situação complicada, porque ambos os pais, né, estão passando por uma situação difícil que não vão conseguir dar atenção para o intercambista. Então a gente busca uma outra família. Mas tem problemas mais simples, às vezes, que eu acho que são... falha também nossas, como pais, de dizer para o filho assim, tu não está indo para lá para a família se adaptar a ti. É o contrário. Tem ninguém que não deixa abrir a geladeira. Aí é o caso extremo, né? Chega de madrugada com larica lá, vai abrir a geladeira e ele não... Tem situações diferentes, tá, Cacau? Porque assim, a família que recebe o intercambista, que vai fazer curso de inglês, por exemplo, geralmente é um esquema um pouco mais comercial. Os caras têm lá, eu tenho minha casa, tenho 3 quartos, 2 estão desocupados, eu quero diminuir o meu custo ali mensal, eu alugo, vamos dizer assim, eu mantenho aquela casa e alugo o quarto para uma escola botar um aluno. Claro que eu tenho que dar suporte para o aluno, mas é um suporte mais comercial. E tem a família que cria aquele vínculo com um intercambista de maneira mais séria, que é meu pai ainda mantém contato com a família para onde ele foi fazer intercâmbio há 40 anos atrás. O cara vai fazer um intercâmbio lá, o gurizão, por exemplo, está programado 1 ano. Ele vai se dando bem, está gostando da coisa, conheceu uma gatinha, se deu bem com a família, pintou um emprego. Tem o que não volta mais, ô Felipe? Não, nessa situação do ensino médio não, tá? É difícil porque depende dos pais, os pais geralmente vão trazer de volta e se o cara quiser ficar lá, vai ficar ilegal, né? Então começar uma situação ruim já. Nos outros intercâmbios para adultos tem tanta parte, tem gente que faz isso de maneira ilegal, que eu não recomendo, porque depois o cara se queima e não consegue mais voltar, mas tem aqueles que fazem isso de maneira legal. A gente tem bastante intercambista que foi para lá e acabou depois, como tu falou, conhecendo uma gatinha, casando, constituindo família. E trabalhando legalmente, normalmente. Na Microsoft. Tem de tudo, cara. E tem gente que constituiu família lá e depois eu vou morar no Brasil. A minha filha, essa menor que estava em Santa Bárbara, trabalhou lá na cantina da universidade. Que legal. Acontece isso? Sim, acontece. Na universidade... Não é nem pelo dinheiro, é pela experiência mesmo. Claro, claro. Para desenvolver o relacionamento, né? Sim, as universidades americanas, elas permitem que você trabalhe, acho que até 20 horas por semana. Tá? Então, você vai com visto de estudante, mas pode trabalhar dentro do campus universitário só, não fora.
Tem outros países que tu já pode trabalhar fora. Vai fazer uma universidade na Alemanha, tu pode sair trabalhar na Mercedes-Benz, pode trabalhar na... Mudou o perfil do intercambista? Ou... Mudou bastante, tem mudado bastante. Principalmente agora, durante a pandemia, as pessoas estão buscando coisas de mais longa duração, né? Porque não vale a pena tu te arriscar e ter que fazer uma quarentena de 2 semanas para ficar um mês estudando só. Esse é um ponto. Segundo, tem muitas pessoas com poder aquisitivo mais alto buscando o intercâmbio, então intercâmbios mais caros, porque as pessoas estão economizando, deixando de gastar, por outro lado, o dinheiro está sobrando e o cara, não, então eu vou gastar em alguma coisa que eu possa trazer um valor para o meu filho, para a minha família. E terceiro, as pessoas estão, como eu te falei antes, estão buscando uma via para imigrar. Então, tem muito intercambista que quer fazer uma faculdade ou ficar 2 anos numa faculdade lá para depois já conseguir um visto de trabalho permanente. Ô Felipe, quando a família vai cisma com o hóspede lá, não fechou, não deu liga, não está dando. Não gostei desse estilo, não gostei dessa tatuagem, o cara é meio indiscreto, está olhando para minha filha, dorme muito tarde. Aí é feita uma avaliação, né? Não é simplesmente sai da minha casa, não. É feita uma avaliação, a escola, junto com a sua equipe, faz uma avaliação do que aconteceu e depois determina se vai trocar de família o intercambista ou não. Mas geralmente quando cria uma animosidade assim, troca de família. Estamos terminando. Os destinos. Você falou em Dubai. Sim. Antigamente era Estados Unidos, né? 90% era Estados Unidos. Hoje já tem Irlanda, Londres, tem até Paris, cara. O nego vai estudar em Paris. Assim, agora na pandemia tem poucos destinos abertos, né? Então, os que estão funcionando bem são Canadá, Dubai, África do Sul, Malta, e a Espanha está para reabrir, mas não reabre e tal. Então, durante a pandemia são esses, mas depois, né, quando as coisas voltarem ao normal, Estados Unidos volta a ser um dos principais, Inglaterra volta a ser um dos principais. E acho que a Oceania, quando reabrir também, só que a previsão é que reabra só depois do final do ano. Então, a Maria Vitória, minha filha, foi a primeira que fez. Foi para Nova Zelândia, ficou 1 ano, depois 3 meses na Austrália. Nova Zelândia é sensacional, né? Sim, eu acho que ela foi com a gente até. Eu acho que sim. Eu acho que é o país assim, mais completo que tem para a juventude, né, cara? É muito bacana, né? E ele tem cidade grande, mas também é seguro, então... Natureza, esporte. Com certeza. É um pouco Florianópolis, né? É bem parecido, assim. Até culturalmente, eu diria. Só que depois, saindo de Auckland, que é a cidade principal, o resto é bem rural, assim, bem pequenininho. Ô, Felipe, o cara que está nos ouvindo, estamos terminando, o telespectador que está nos vendo agora se interessou pela conversa e quer conversar para ver se manda o filho dele. Te procura? Procura, claro. Qual é o endereço? Acho que o nosso site, né, intercultural.com.br, acho que é o mais fácil. A gente está nas redes sociais também, Instagram, Facebook. E o telefone... Oi, o que foi? Quanto é que ele vai pagar? Não, depende. Tem intercâmbios hoje que custam a partir de... Vou te dar um exemplo, au pair na Europa, que é trabalho de babysitter na Europa. Tem que saber falar inglês e tal, mas em alguns países custa 34 € mais a passagem aérea. Só podem mulheres, mas é 34 € mais a passagem. Mas aí ela recebe a grana Recebe lá, enquanto está lá. Salário, né? Exatamente. E aí tem um curso de idiomas, por exemplo, de 1 mês, vai custar aí $1.200, $1.300. A tua agência está aberta ou está trabalhando de casa? Não, estamos abertos, das 10 às 18 horas todos os dias. Qual é o endereço do telefone? Rua Durval Melquiades de Souza, na Chácara de Espanha, número 756. O telefone é 3229-7900. Rapaz, estou com vontade de ter mais um filho para mandar, para ver se alguém dá certo. Vai lá então, vamos ver se emplaca mais um filho aí. Os carros eu já dei. Agora eu tenho mais 4 netos aí. Ei, meus netos, me esperem que eu vou mandar um de Qual vocês. que é o mais velho? O mais velho é o Valentim, tem 10 anos. Ah, tá quase já. Eu não sei se eu vou aguentar mais 8 anos. Aguenta Será? Sim. Deus te ouça. Aguenta, com certeza. Irmão, sucesso aí, boa sorte. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado pela oportunidade, Cacau. Na próxima quinta-feira a gente volta com Conexão ND, à meia-noite. Sexta-feira amanhã, Márcia Dutra. Manda bem. É a única mulher da semana. Conhece a Márcia Dutra? Conheço, claro. Gente boa. Tá, um abraço para vocês. Bom final de semana. Amanhã no Balanço Geral a partir de 10 para o meio-dia. Tchau.